acharam, né? Amém? Vamos entrar na palavra. Apocalipse 22, versículo 13 diz assim: Eu sou o Alfa, o princípio, o primeiro. Amém? Graças a Deus. Aqui a palavra de Deus está revelando o próprio Senhor Jesus. Amém? Que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o primeiro e Ele é o último. Uma alta definição do nosso Senhor Jesus é que Ele está no controle de tudo. Amém? Nada foge do controle do nosso Senhor Jesus. Ele tem tudo na palmas das mãos. Nele está o domínio, a majestade, o louvor, a adoração. Tudo está nele. A palavra do Senhor fala que nele tudo foi criado, por ele e para ele. Amém? Graças a Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 8, vai falar: Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir. Graças a Deus. Amém? O que era, porque ele é desde o princípio. Jesus já existia desde o princípio. O que é, o que hoje Ele está aqui conosco. Quem crê que o Senhor está aqui nessa noite? Amém? E o que há de vir, que em breve voltará e buscará a sua igreja. Amém? E eu quero dizer para você que Deus, Ele sempre esteve conosco. Desde o princípio, o Senhor Jesus, Ele sempre esteve com o seu povo. Amém? A todo momento, o Senhor, Ele está do nosso lado. Ele não perdeu o controle. Ainda que pareça que tudo está fora do controle para você, mas para o Senhor não está. Ele está no controle de tudo. O Senhor Jesus, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Eu vou ler para vocês no livro de Êxodo, capítulo 3. Podem abrir se vocês puderem, para vocês me acompanhar. Êxodo 3, só para mim estar dando um exemplo para vocês. Amém? Êxodo, capítulo 3, do versículo 7. Quem não achou, não tem problema, tá bom? Eu vou estar lendo para a gente, porque hoje tem muita coisa, amém? Eu quero dar prioridade à palavra. Êxodo, capítulo 3, do versículo 7. Quem já achou, dá uma glória a Deus? Glória a Deus. Amém? Quero mostrar para vocês que todo o tempo Deus, Ele está conosco. Desde o princípio até hoje, o Senhor, Ele sempre está com o seu povo. Ele sempre está do lado do seu povo. Independente de quem somos, independente da situação, o Senhor, Ele sempre está. Amém? A palavra de Deus vai falar: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu, que está, e tenho ouvido o seu, por causa dos seus, porque conheci as suas, portanto desci para das mãos dos, e para fazê-lo daquela a uma terra boa, larga, a uma terra que mana, ao lugar do cananeu, e do eteu, e dos amorreu, e do jebuseu. Amém? Aqui está claro que o Senhor esteve e está sempre do nosso lado. Amém? Desde os antepassados, o Senhor sempre esteve do lado do seu povo. O Senhor ouviu a aflição do seu povo e enviou quem? Moisés, para libertar o povo. Hoje o Senhor enviou o Senhor Jesus. Amém? O Senhor, Ele está aqui nessa noite, Ele está enviando providências para vocês. Amém? Quem crê? O Senhor ouviu a aflição. O Senhor já sabia que o povo estava sofrendo, porque o nosso Deus, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Amém? Aquele que pode tudo, aquele que vê tudo, aquele que sabe de tudo e que está em todos os lugares. Amém? O Senhor já sabia aqui que o povo estava sofrendo, estava sendo escravizado, estava sendo humilhado, estava padecendo. O Senhor, Ele estava vendo tudo. Mas o Senhor esperou o povo se voltar para Ele. Amém? A palavra vai dizer que Deus ouviu o clamor do seu povo. Amém? E enviou a providência, enviou a resposta. Quero dizer para você, no momento da aflição, para quem você tem se voltado? Para a amiga? Que depois vai sair contando os seus problemas para os outros?
Ou vai ficar falando mal de você? Tá vendo aí, ó? O marido não muda, o marido está do mesmo jeito. Olha o filho onde está. Nas drogas. Olha aí, fulana, vai para a igreja desse jeito. Amém? Faça o que o Senhor fala. Entra no seu quarto, feche a porta e fale com Deus. Porque em público Ele vai te honrar. Amém? Graças a Deus. Deus ouviu a aflição do seu povo. Então, no momento da aflição, nós devemos que nos voltar para Deus. O Senhor espera uma atitude minha e sua. No momento da aflição, de se voltar para Ele. Nós devemos ter essa atitude de buscar o nosso Senhor Jesus. E reconhecer quem Ele é, o que Ele pode fazer por nós. Amém? Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que se voltaram para o Senhor e receberam o milagre. Amém? Então, é o que o Senhor quer que nós façamos nessa noite. Que nós venhamos se voltar para Ele para que o milagre venha chegar. Amém? Aquela mulher do fluxo de sangue. O que ela fez? No momento de desespero, porque ela já tinha gastado tudo o que ela tinha. Ela foi até quem? Até o Senhor Jesus, porque ela sabia que só Ele podia ajudar ela. No momento de aflição, ela foi até o Senhor Jesus com fé e falou: se eu apenas tocar, eu serei curada. Então, no momento de aflição, se volte para o Senhor, busque a Ele. Não importa o que você fez, o Senhor, Ele está contigo, Ele está do seu lado. Ele só quer que você busque, que você se coloque na dependência dEle. Busque a presença dEle, reconheça quem Ele é, que Ele é o primeiro. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Tudo está no controle do nosso Senhor Jesus. Então, que nessa noite nós possamos se voltar para Ele. Amém? Porque Ele está do nosso lado. Ele sempre esteve com o seu povo. Independente das falhas, o Senhor esteve ali. Nós sabemos que o povo que padeceu no deserto virou as costas para Deus, né? Deus estava ali guiando o povo. Deus mostrou o caminho para o povo. Enviou Moisés, que foi um líder exemplar, um líder paciente, que cuidou do povo no deserto. Mas mesmo assim, Deus ouviu o clamor do povo, enviou o libertador e o povo abandonou Deus. Não é verdade? Virou as costas para Deus. Então, não se afaste da presença do Senhor. Seja grata a tudo aquilo que o Senhor fez por você. Porque o Senhor, Ele cuidou de você desde o princípio, por isso que você está aqui. Porque se o Senhor não tivesse cuidado de você, você não estaria aqui hoje. Amém? Graças a Deus. Então, o Senhor, Ele tem cuidado de cada uma de nós. O Senhor tem nos dado essa oportunidade hoje de estarmos aqui juntas, buscando, adorando a Ele. E Ele quer que cada uma reconheça quem Ele é, que coloque Ele em primeiro, que coloque Ele como prioridade. Amém? Se você colocar o Senhor como primeiro e como prioridade na sua vida, Ele vai cuidar até o final. Amém? Porque Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele é o princípio e Ele é o fim. E aqui nós vemos que Deus, Ele cuidou do povo, Ele ouviu a aflição do povo. Em todo momento o Senhor estava com o povo. O povo passou o mar vermelho, Deus estava sol, o povo enviou, Deus enviou as nuvens. Amém? Estava frio, Deus enviou a coluna de fogo. Então Deus a todo tempo estava ali cuidando do povo, se manifestando na vida do povo. Tudo vai depender hoje das suas escolhas. Amém? O povo escolheu padecer no deserto. Amém? Deus, Ele falou que nós iremos passar. O povo passou pelo deserto, mas o povo permaneceu no deserto por causa das suas escolhas. Amém? Porque naquele momento ali Deus estava mostrando que Ele era Deus, mas mesmo assim o povo começou a murmurar, questionar o Senhor. E quantas das vezes diante de uma luta, de uma dificuldade, a gente questiona o Senhor, o porquê dessa situação? O porquê desse problema? O porquê que eu estou vivendo desse jeito? Amém? Mas nós não devemos fazer isso. Nós devemos confiar no Senhor, porque a todo momento Ele vai provar a nossa fé. Amém? O que o Senhor queria era que todos alcançassem a terra prometida. Mas muitos ficaram no meio do caminho por causa das suas próprias escolhas. Não foi Deus. Amém? Porque Deus foi misericordioso em salvar, em libertar um povo que estava sofrendo há 400 anos no deserto.
Deus ele foi misericordioso e ajudou o povo, mas o povo não quis. Amém? Então que nessa noite você tenha uma escolha, você venha tomar uma atitude de servir ao Senhor e ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito por vocês. Amém? Mais à frente, no livro de Josué, capítulo 3, do versículo 14, não precisa abrir, tá bem? Tá bom? A palavra de Deus vai falar que o povo passou ali pelo Rio Jordão. Nesse tempo não era mais Moisés, já era Josué que estava guiando o povo. Amém? Ali mais um recomeço. De novo o povo estava trilhando no caminho ao qual o Senhor queria conduzir o povo. Amém? E a Bíblia vai falar que as águas estavam agitadas e os levitas estavam ali carregando a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus. Amém? O Rio Jordão estava transbordando, estavam altas as águas e o povo teve que passar. Amém? Muitas das vezes o Senhor ele vai sim provar a nossa fé, para ver até onde ela chega, para ver qual é o limite da sua fé. Deus ele não permite a gente passar por nada a qual a gente não venha suportar, porque o mesmo Deus que permite a gente passar é o mesmo Deus que tira a gente. Amém? Então confie no Senhor. A palavra de Deus vai falar que Pedro, os discípulos estavam ali em uma tempestade, enfrentando uma tempestade, e acharam que ia morrer, começaram a ficar com medo, mas quem estava lá? Jesus apareceu na onde? Sobre as águas. Amém? Então eu quero falar para você, Jesus ele está contigo. A luta está grande? Jesus está contigo. Está passando uma luta, uma tempestade? Jesus está? Fala assim, Jesus está comigo. Amém? E naquele momento os discípulos começaram a ficar desesperados. Quando viu Jesus ali, achou que era um fantasma. Amém? É isso que o diabo faz no momento da dificuldade. Ele te cega espiritualmente. Ele não deixa você enxergar o Senhor Jesus. Ele não te deixa enxergar o próprio Deus. Amém? Ele te cega, os discípulos ficaram com medo, achando que era um fantasma, achando que iriam morrer. O diabo, ele faz isso. É esse pensamento que ele coloca em você diante da luta. Ele faz você achar que você não vai conseguir, que você vai morrer, que você vai padecer, que o seu esposo não vai mudar, que o seu filho não vai mudar, que você não vai mudar, que para você não tem mais jeito. Amém? Mas o Senhor Jesus estava ali e ajudou os discípulos. Amém? Então não tenha medo, tenha fé, confie no Senhor Jesus, independente da situação que você esteja passando hoje. Confie no Senhor. Amém? Porque a providência está chegando. Glória a Deus. No momento da dificuldade, adore o Senhor, se volte para Ele, volte seu coração para Ele, confie nele, porque Ele não nos deixa. O amigo pode deixar, não é verdade? O marido pode, o filho, mas Deus não me deixa. Então se volte para o Senhor, confie nele, porque Ele é o único que vai estar do seu lado, do começo ao final. Amém, igreja? Livro de Jó, capítulo 42, do versículo 2, diz assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podes se frustrar. Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. E o diabo, ele vai fazer de tudo para que esse propósito não se cumpra. Eu já passei por muitas coisas, mas tudo foi propósito de Deus. Amém? Tinha momentos que eu falava, meu Deus. E eu ficava pensando, na verdade, muitas das vezes a gente fala para o Senhor, a gente quer entender a situação, mas a gente nunca vai entender o agir de Deus, né? Porque Deus, ele faz tudo extraordinário. Deus, ele faz coisas que a gente não entende, a gente tenta entender, mas a gente nunca vai conseguir entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando a gente olha lá atrás, a gente fala, agora eu sei o porquê que eu passei pelaquela situação. Agora eu sei o porquê que Deus permitiu eu passar por essa situação. Porque hoje eu estou aqui ajudando quem precisa. Hoje eu estou aqui ajudando quem já passou por isso também. Amém? Teve uma fase na minha vida que eu tive uma crise de ansiedade. Amém? Muito tempo atrás. Não contei para ninguém. Não contei para o meu esposo.
não contei para ninguém. E foi um momento muito difícil para mim, porque eu não queria me abrir com ninguém, mas eu confiava em Deus. Quantas noites eu passei em claro, sem dormir, cadê o sono? O sono não vinha, do nada o coração acelerava, e aquele aperto, aquela vontade de chorar, aquele desespero, você vê todo mundo dormindo e você lá acordada, com um monte de pensamento na cabeça, não é verdade? Mas todo momento eu estava confiando no Senhor. Eu falava para Deus, eu não estou passando isso em vão. O Senhor quer me ensinar alguma coisa. Amém? E hoje eu posso ajudar outras mulheres. Graças a Deus eu orei, eu busquei, eu falei para o Senhor, eu não aceito essa situação, eu não aceito ficar desse jeito, eu sirvo um Deus vivo, um Deus poderoso. Depois que eu passei por isso, eu fui contar para o meu esposo que eu tinha passado. Eu fui contar o quê? A vitória. O milagre, ninguém sabia, mas o Senhor sabia. Amém? Porque só Ele pode nos ajudar. Não desabafa com ninguém, não. Conta para Deus. Amém? Depois você pode contar a vitória. Amém? Depois você pode tocar a trombeta. Igual Gideão. Amém? Aí vocês vão contar o testemunho. Eu estou aqui. Venci a depressão. Venci a ansiedade. Amém? Deus transformou meu casamento. Vocês vão contar esse testemunho. Quem crê? Quem crê? Amém? Deus me curou de uma enfermidade. Igual aquela mulher do fluxo de sangue que estava há 12 anos com aquela enfermidade. Amém? E pela fé ela foi curada. Então quero dizer para vocês, Deus ele tem um propósito. Então se hoje Deus está permitindo você passar por algo, confie nele. Confie nele, se entregue. Meu Deus, eu entrego o Senhor. Eu entrego ao Senhor tudo isso, toda essa aflição, todo esse desespero. Eu entrego para o Senhor o meu casamento, a minha vida. Coloca Ele no início de tudo. Que Ele vai cuidar de tudo até o final. Amém, igreja? Porque o nosso Deus é poderoso. A palavra de Deus fala que Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pensamos. Amém? Segundo o seu poder. Então não passa nem o nosso entendimento aquilo que Deus ele tem preparado para mim e para você. Deus ele tem grandes planos para nós, para cada um de nós. Mas é necessário que a gente se volte para Ele. Para a promessa de Deus se cumprir. Quem tem promessa? Quem tem promessa? Amém? Para a promessa de Deus se cumprir, nós precisamos crer na palavra de Deus. E obedecer a sua palavra. Sobre a nossa vida tem uma promessa, tem uma palavra. Quantas pessoas já morreram sem a promessa de Deus? Sem que a promessa se cumpra. Amém? Então fala, Senhor, enquanto eu viver, eu quero viver as promessas do Senhor para a minha vida. Enquanto eu viver, eu vou ver o meu filho na igreja. Eu vou ver o meu marido aqui comigo. Amém? Receba, igreja. Eu vou ver a minha vida transformada, a minha saúde restaurada, o meu filho liberto, porque eu creio nessa promessa, eu creio na palavra do Senhor. Amém, igreja? Então que possamos crer e acreditar e confiar para que a promessa ela venha se cumprir na nossa vida. Deus ele tinha uma promessa para aquele povo, mas somente 2 pessoas entrou na terra prometida. Porque as outras pessoas ficaram para trás, morreram no deserto. Então não queira padecer nesse deserto. Amém? O Senhor te chamou e está dizendo para você, eu tenho visto a sua aflição. Eu tenho visto o seu desespero. Eu estou vendo tudo. Eu sei o que você está passando. Amém? Mas Ele está esperando uma atitude sua. De mudança. O Senhor está esperando uma atitude sua de aceitar Ele como seu único, suficiente Salvador. Meu Deus, eu coloco o Senhor na minha vida, acima de tudo, como prioridade. Acima do meu esposo, dos meus filhos, eu coloco o Senhor como prioridade na minha vida. É só isso que o Senhor está esperando. Amém? Porque no momento que você tem encontro com o Senhor Jesus, a sua vida não é a mesma. Amém? Quem já experimentou? Quem já experimentou a glória de Deus? Quando nós temos encontro com o Senhor, Ele muda tudo por completo, de dentro para fora. Amém?
Quando nós nos entregamos para o Senhor de coração, totalmente, com sinceridade, Ele nos muda por completo. Amém? E apenas 2 pessoas entrou na terra prometida. Amém? Quem crê que nessa noite vai alcançar a salvação? Quem crê que nessa noite vai alcançar o milagre de Deus? A providência do Senhor está chegando. Deus enviou Moisés. Então nessa noite o Senhor enviou Jesus para estar aqui, para te entregar o teu milagre, a tua bênção e a tua resposta. Amém? Eu quero que todas se coloquem de pé neste momento. Nesse momento nós iremos fazer uma busca. E eu quero orar por você. Você que está aflita, você que chegou aqui aflita nessa noite. Você que diz assim: pastor, eu estou passando por uma prova. Eu estou passando por uma aflição, por uma luta. Amém, igreja? Eu quero que você seja sincero nessa noite. Porque se você quiser ajuda do Senhor, Ele está aqui para te ajudar. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele conhece cada coração. Ele sabe quem está aqui com sinceridade, com verdade. Ele sabe quem quer mudança, quem quer transformação, quem quer aceitar Ele de verdade nessa noite. Amém? Então faça isso nessa noite, se entregue ao Senhor. Quem quiser vir aqui na frente, fique à vontade. Você que diz assim: pastor, eu cheguei aqui hoje com o coração triste, angustiado. Eu cheguei aqui hoje desanimada. Eu cheguei aqui hoje aflita. E eu estou decidida. Hoje eu estou fazendo uma escolha de entregar minha vida para o Senhor. Nessa noite eu quero entregar a minha vida. Eu vou aceitar Ele como Salvador da minha vida. Eu quero dizer para você, igreja, que o Senhor Ele está no controle. Amém? Ainda que pareça que Ele não está ali, Ele está. Ele está do seu lado, ainda que pareça que momentos que o Senhor Ele não está conosco, que estamos sozinhos, o Senhor Ele está com você. Ele está vendo a sua aflição. Muitas das vezes nós falamos: cadê o Senhor, meu Deus? O Senhor se esqueceu de mim. Mas o Senhor Ele não se esquece de você. Ele está aqui, foi Ele que te trouxe aqui hoje. Então que nessa noite você se entregue a Ele. Dê a sua melhor adoração ao Senhor. Busque a Ele com toda a sua força. O Senhor Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle. Aleluia, Jesus. Eu creio, meu Pai. Nessa noite se entregue a Ele.